Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Direito Empresarial do século XXI e hoje a gente vai continuar falando sobre finanças pessoais para advogado, principalmente para advogados autônomos. Eu gostei tanto do vídeo anterior que eu fiz e eu acho que ele é tão importante para as pessoas que eu resolvi fazer o segundo vídeo sem antes mesmo colocar o primeiro na rua. E por que eu acho tão importante que o advogado tenha esse cuidado? Porque quem sabe lidar com dinheiro está um passo à frente daquelas pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Porque quem não sabe lidar com dinheiro, ele sofre todo o processo pela falta que o dinheiro vai fazer na vida dele. E a pessoa que sabe se organizar financeiramente, ela já antevê e racionaliza os riscos principais que ele tem na vida e ele se programa. É uma coisa interessante que o meu filho uma vez virou para mim e disse assim: mãe, mas você sempre tem dinheiro. Aí eu virei para ele e disse: quem guarda, tem. Então assim, eu sempre tive muito cuidado de tentar antever as principais questões que a gente tem no dia a dia, que acontecem, para me prevenir e não precisar tirar da minha reserva de emergência contingências que são ordieiras, né? Então eu sempre tive essa preocupação, por isso que eu tenho, mas não é o assunto de hoje, como juntar dinheiro, mas eu sempre tenho uma determinada quantia de dinheiro que eu vou guardar. Não interessa o que aconteça, esse dinheiro vai ser guardado. Faz parte do meu planejamento de aposentadoria. Isso, acho que essa que é uma grande preocupação que eu tenho com o advogado, porque nós somos profissionais liberais. A gente vai viver de quê? De INSS? Você vai contribuir com advogado primeiro, porque o advogado acha que ele pode contribuir só com o salário mínimo e está tudo resolvido. Isso é um grandíssimo erro. Mas vamos imaginar que você contribua com o teto máximo do INSS. Você vai viver com o quê? Quanto é que está hoje? 4.500? 5.000 reais? Nem chega a 5.000 reais, acho que o teto máximo de benefício, que é 80%, né? Acho que o rendimento é 80% do salário de contribuição. Você vai ver 4.500 reais. Porque a maioria dos advogados não ganha isso, às vezes ganha até mais, dependendo da quantidade de cliente que ele tem, ele ganha mais do que isso. Como é que você vai manter o teu padrão de vida com 70 anos? Então, se você quer envelhecer com qualidade, se você quer envelhecer com uma vida financeira satisfatória, porque quando a gente fica mais velha, a gente para de ter receita e a gente passa a ter algumas despesas, como, por exemplo, o aumento substancial do plano de saúde. Você vai pro SUS, porque o SUS, você já sabe o que você vai encontrar no SUS, né? Você vai levar 6 meses para fazer um exame, uma mamografia, vai levar 1 ano para conseguir fazer uma cirurgia. A saúde não espera. Então, assim, se você quiser ter uma qualidade de vida bacana quando você for velho, você precisa pensar nisso agora, né? E quanto mais cedo você pensar, esse processo se torna mais natural. E quanto mais cedo você começar, menos você vai ter que fazer menos abdicações, entendeu? Você vai ter que se abnegar muito menos do que uma pessoa que começa a fazer isso com 40. Eu comecei tarde. Eu comecei realmente a me preocupar financeiramente com disciplina para juntar dinheiro, que acho que isso nem é o tema desse vídeo de hoje. Eu comecei a me preocupar com isso depois dos 30. E eu acho que foi tarde. E mesmo assim, eu me preocupava em juntar. Eu não me preocupava em criar receitas. Hoje eu me preocupo em criar receitas, que eu acho que é a fase final do desenvolvimento financeiro de uma pessoa, mas isso é um papo para uma outra conversa, porque eu acho que se você não sabe organizar suas finanças, meu amigo, não adianta você pensar em criar renda passiva. E pelo amor de Deus, não me pensem em hipótese nenhuma em entrar em day trader, porque isso é coisa de maluco, tá? E de prejuízo também. Então vamos falar, o que eu propus para falar com vocês hoje? Eu quero falar com vocês como é que vocês vão organizar um orçamento, uma planilha de gastos do seu escritório, tá? Todo dinheiro é uma coisa fungível, todo dinheiro ele vai estar dentro de uma conta, tá? E não interessa eu falar para você quanto que é de dinheiro que vai estar nessa conta. Se você souber planilhar a sua conta, parecendo um balanço patrimonial, você vai conseguir entender a lógica certa dos princípios e você não vai ter erro. Primeira coisa, você vai colocar todas as despesas nessa planilha. Quais são as despesas que eu tenho no meu escritório?
eu tenho a sala comercial, o aluguel, R$1.000. Ah, eu tenho um condomínio, R$200, vai botar lá. Aluguel, R$1.000. Condomínio, R$200. Ah, eu tenho a internet, R$150. Internet, R$150. Ah, eu pago, eu recolho, sei lá, ISS da minha secretária, salário da minha secretária, e INSS da secretária, FGTS da secretária, Então, você vai escrever todas as suas despesas, todas, tá? Algumas oscilam, outras não oscilam, né? Tem coisas que são fixas. E você vai colocar, sei lá, na conta final do meu escritório, eu tenho um gasto de R$2.500. Então, você tem que saber na tua cabeça que todo mês você precisa fazer além de R$2.500, senão você não tem dinheiro para receber. Então, você já acorda de manhã, no dia 1º de fevereiro, por exemplo, e você já sabe que você tem que ter gerado no mês anterior, porque você paga as contas de fevereiro com o dinheiro que você faturou em janeiro, com R$2.000 na conta, para que o que entre, você planeje o mês seguinte, né? Para que você tenha esse planejamento muito organizado. Então, você precisa saber o quanto você vai gastar. Então, você vai discriminar água, luz, você vai discriminar internet, você vai discriminar impostos que você paga, você vai discriminar o café que você tem no teu escritório, a pessoa que limpa o teu escritório. Claro que se você não tem uma existência física, você não vai precisar de algumas despesas aqui, talvez não tenha o aluguel, não tenha PVA, né? Às vezes a gente mas a gente vai ter que, por exemplo, ter às vezes uma casa maior. Mas se você não quiser colocar nas suas contas de trabalho o espaço que você vai usar em casa, acho que não precisa porque isso vai entrar na conta da sua casa. Colocou suas despesas, você vai criar uma coluna onde você vai botar as suas receitas. Aí eu tenho um cliente por partido que paga R$2.000 por mês por consultoria. Tá, é uma despesa esperada, ela vai se realizar ou não vai se realizar, e conforme você vai realizando, você vai dando enter na sua planilha. Inclusive, eu não sigo protocolos contábeis não, porque não sou contadora. Eu geralmente coloco uma coluna da minha planilha, daquilo que eu espero e daquilo que acontece na prática, porque eu tenho uma projeção, né? Eu coloco uma coluna da projeção, uma coluna da realização. Então, por exemplo, o INSS a conta de luz em média vem 150. Nesse mês veio 149, na hora da realização eu boto, veio mais barato, e vou pagar o mais barato. E eu faço isso com as contas variáveis, eu faço sempre uma projeção. Para quê? Para que primeiro, a projeção me permite me planejar e a realização executar. Então, você vai fazer uma coisa simples, uma coluna da receita, uma coluna da despesa. Se você for uma pessoa realmente muito sapiente, que eu acho que talvez a dica mais sábia que eu dei para vocês no vídeo anterior é você, de preferência, ter contas bancárias separadas. Ainda que seja no mesmo banco, contas bancárias separadas. E se for em bancos diferentes. Aqui no Rio de Janeiro, os advogados, principalmente quem trabalha com contencioso, acabam tendo que ser obrigados a ter uma conta no Bradesco. Então, tenha a conta do escritório no Bradesco, já que você vai ter que recolher custas para cliente, etc. Eles depositam na sua conta para você pagar. Deixa a sua conta do escritório sendo a conta do Bradesco, para quem trabalha. E quem trabalha em outros estados que tem esse mesmo inconveniente de só poder pagar as custas com um determinado banco, usa esse banco, né? Então, tem uma conta separada para você não fazer essa mistura de dinheiro. Então, faz essa planilha, créditos, débitos, e aí, quando você fizer o AC, você vai ter duas colunas, né? Débito e crédito. Num balanço patrimonial convencional, essa conta tem que dar zero. Aliás, essa conta vai dar determinado valor, você vai abater do capital social e essa conta tem que estar positiva para que você possa dizer, olha, dei lucro. Então, vamos trabalhar com uma visão um pouco mais empresarial da advocacia e vamos colocar o capital social nessas contas como sendo os 12 meses de reserva de emergência, ou 6 se você quiser. Qual a vantagem que as reservas de emergência te dão? Se acontecer alguma coisa do seu rendimento, né, da coluna do crédito, ao realizar ser menor do que a coluna do débito, você não deixa de pagar as suas contas. Você vai poder mexer na reserva para pagar as contas.
mas você não vai precisar mexer em outros dinheiros, porque você também precisa, e aí era a dica, até que eu estava falando desse negócio da conta, era para dizer uma coisa para vocês. Quando cair dinheiro na conta, que é dinheiro de cliente, você faça as contas das prestações de contas, deduza o valor dos seus honorários e segrega o dinheiro do teu cliente numa poupança até você prestar as contas e entregar esse dinheiro para ele. Porque assim, eu, pelo menos como advogada, eu poderia muito bem pegar esse dinheiro e imediatamente transferir, mas eu sempre marquei uma reunião com o meu cliente, presencial ou virtual, em que eu apresentava a prestação de contas do meu trabalho, ele assinava que eu prestei as contas, e eu automaticamente transferi o dinheiro para ele com a prestação de contas. Por que eu faço isso? Ai, Simone, você é muito chata. Porque isso evita problemas éticos na OAB. Então, assim, as pessoas às vezes querem fazer as coisas muito no oba-oba. Se você quer ser um bom advogado, se você quer ser um advogado sério, você tem que fazer as coisas direito. Então, a faculdade não te ensina a fazer o que eu estou te falando para você fazer. Mas eu vou dizer para vocês, estou compartilhando isso com vocês porque deu certo para mim. Eu nunca tive nenhum cliente atrás de mim porque eu não paguei honorários para cliente. Graças a Deus, espero nunca passar por isso. Eu não gosto de dizer que nunca, né? Não sei, né? A vida é imprevisível. Mas eu sempre tomei muito cuidado para não ser pega por esse tipo de surpresa. Então você coloca nessa planilha um terceiro ajuste de contas em que você vai pegar esse resultado dessas duas colunas e vai deduzir do capital social. Deu positivo, é lucro seu. Deu positivo, é lucro seu. E aí, você tem duas alternativas. Se você ainda não tem esse reserva de emergência, que eu vou chamar de capital social, ainda preenchido, o que você vai fazer? Você vai tirar o seu para sobreviver e vai pegar uma parte disso e vai jogar ali dentro, até que você chegue ao nível de reserva de emergência que você acha que seja legal. Como eu contei no outro vídeo, a primeira vez quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a tirar dinheiro do escritório e colocar no meu bolsinho quando eu tinha 12 meses. Agora, olha só, nada impede que você faça um investimento em você mesmo nesse sentido. Se você tiver reserva já, se você tiver dinheiro, como você faz um investimento numa empresa, você pode, no momento que você cria o teu escritório, quanto que custa 12 meses? Ah, dá, sei lá, meu custo mensal é R$1.000. Há 12 meses de R$1.000 é R$12.000. Então, quando eu começar o meu negócio, eu jogo dentro da sociedade, dentro do meu negócio, R$12.000. Eu já crio a minha reserva, eu não preciso juntar a minha reserva, ou seja, me autocapitalizar. Eu já capitalizo o meu negócio. Então, isso te dá, eu não vou te dizer que dá 100% de segurança, nada é 100% de segurança, mas isso te dá um pouco mais de cuidado financeiro para que você, na hora que você vai fazer o planejamento da sua vida pessoal, você faça isso de uma forma melhor ainda. Porque se você faz bem no teu trabalho, você vai fazer isso bem na sua casa. Então, eu termino esse vídeo aqui falando para vocês, faça uma planilha. Eu faço planilha da minha vida financeira. Eu tenho uma planilha, vou te dizer o que eu tenho hoje. Eu tenho uma planilha da minha atividade como advogada, eu tenho a minha planilha da minha atividade pessoal e eu tenho uma planilha de planejamento financeiro, planejamento de investimento de longo prazo. Então, eu tenho uma planilha onde eu sei qual a variação do mês, assim, eu faço uma análise de uma variação mensal completa dos meus investimentos, tá? Porque eu tenho que controlar isso, porque eu faço reinvestimento, meu projeto de investimento, ele é de longo prazo, né? Então, eu tenho separado o controle do meu financeiro de investimento, e eu tenho a minha conta separada. Então, eu separo isso. E isso tem dado certo para mim. Então, como eu disse para vocês, eu não tô compartilhando com vocês um conhecimento técnico. Eu não sou contadora, eu não sou da área de investimento, não sou do mercado financeiro. Mas eu estou tentando compartilhar para vocês o que deu para mim. Ah, Simone, você já tem 1 milhão? Não tenho, nem perto disso. Mas tem dado certo até aqui. E espero um dia ter. Não vou dizer, acho que não cabe a mim no YouTube ficar falando da minha vida pessoal em números, mas eu tenho obtido sucesso e tenho conseguido obter um sucesso consistente nos investimentos e no crescimento do meu planejamento financeiro para minha velhice e, ao mesmo tempo, cuidando das coisas que eu tenho que cuidar e de quem eu preciso cuidar. Então, eu tenho um filho, nunca faltou nada para o meu filho, eu sempre consegui trocar de carro, eu particularmente não ligo para carro, mas sempre consegui ter um carro
confortável para minha família, que me leve para onde eu quiser. Sempre consegui realizar os meus sonhos de viagem junto com meu marido. Amo viajar, mas sem planejamento isso não aconteceria. Não aconteceria. Seja porque eu não teria dinheiro, seja porque eu teria ficado pedindo dinheiro para o meu marido pagar contas que a gente decidiu e definiu que era eu que ia pagar. Então, dentro desse cenário, gente, o planejamento financeiro, ele vira uma arma que você tem a seu próprio favor. Seja seu amigo. Como já dizia, já botei outro dia um post falando isso, seja amigo dos juros compostos e não inimigo. Porque quando você faz os juros compostos trabalhar para você, é joia. Agora, quando os juros está contra você porque você está pagando empréstimo e juro bancário, é o terror. Porque ele é muito mais agressivo do que o juros amigo. O juros amigo é bom, mas ele é só bom. Os juros inimigo, ele é mau, ele é muito mau e ele é muito agressivo, ele corrói teu patrimônio, tua riqueza toda. Então, termina esse vídeo aqui falando sobre essa planilha que você tem que fazer descontado. Se você não conseguiu entender a lógica que eu passei, eu gostaria que você comentasse para que eu consiga melhorar o conteúdo em relação a finanças, porque como eu tenho uma visão clara das finanças na minha cabeça, o que eu posso enxergar de uma forma nítida pode não ser muito claro para você, e eu quero atingir você em cheio, eu quero te ajudar a conseguir ter organização financeira e planejar o seu futuro. Então, com isso eu termino esse vídeo de hoje. Dá o seu joinha se você gostou, dá o seu like, comente sobre o que eu acabei de pedir para você comentar, e a gente volta um outro dia para continuar falando. Eu vou dar um tempinho para dar um respiro para vocês, para a gente falar sobre direito efetivamente, mas eu volto para a gente falar um pouquinho mais sobre finanças pessoais para advogados, principalmente para os advogados autônomos. Até a próxima, tchau!